hoje, o que você precisa para ficar satisfeito? Você vai entender o tema só no final da mensagem. O assunto é Sodoma e Gomorra e a história da família de Ló ao serem tirados daquela cidade. O texto vai começar em Gênesis 18 ainda, mas hoje nós vamos ler um trecho muito grande das Escrituras. Peço que você acompanhe comigo. Todos os textos que eu vou utilizar vão estar aqui na tela. Mas em Gênesis 18 começa quando Abraão ele está junto à porta da sua tenda, bem no calor do dia, e ele vê 3 homens se aproximando. Ele estava junto aos carvalhais de Mamre, um lugar provavelmente muito bonito, ali onde Abraão estava, onde foi montado o acampamento de toda aquela jantarada que estava com Abraão certamente na tenda principal. Por alguma razão que a Bíblia não explica, Abraão identificou esses 3 homens como sendo o próprio Deus e 2 anjos com ele. Tem muita figura nesse texto, de difícil interpretação, e eu não pretendo interpretá-las. É melhor trabalhar assim mesmo. Deus estava ali com Abraão e mais 2 anjos com ele. É muito provável que fossem, no Antigo Testamento, tem muitos mensageiros de Deus, como os profetas, que apareciam para as pessoas, e não aparecia de aparição, eram homens que viajavam de lugares para outros, simplesmente trazendo palavras de Deus, e eles eram recebidos como se fossem anjos. Muitos aconteciam assim. Outros textos, como são contados de geração em geração, eles ficam como uma aparição. Poderia ser mais um caso desse aqui. Eles apareceram e apareceram bem em figura humana. É interessante que esse relacionamento de Abraão com os anjos e com Deus ali, é como se ele estivesse falando com outros homens. Os homens comem, os homens conversam. Você nota que os anjos não sabem de tudo. Quando eles vão falar com o próprio Ló, ele fala: você tem mais parente? Então, você nota alguns detalhes assim do texto, que mostra uma figura bem de mensageiros humanos, mesmo como se fossem ali. Mas contada de geração em geração, chega até nós como anjos de Deus. Passado esse momento, eles falam ali com Abraão sobre o nascimento de seu filho, o tema que eu ainda vou abordar, e entra aqui na história sobre Sodoma e Gomorra. Começa a leitura, Gênesis 18, versículo 16 ao 33. Hoje eu fiz o seguinte, eu alternei algumas traduções da Bíblia. Ora eu vou estar lendo na NVI, ora eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, ora na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e algumas vezes na Bíblia a Mensagem. Recomendo inclusive para você que quer uma Bíblia só para leitura, aquela de sentar assim e ler o texto gostosamente, pode adquirir, tem na nossa livraria a Bíblia A Mensagem, vale a pena você usá-la como texto de leitura, muito boa. E aqui eu começo exatamente com a tradução da Mensagem, Gênesis 18, de 16 a 33, começa assim a leitura. Os homens que estavam ali com Abraão se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno, é assim que é chamado Yahweh, ou Javé, nesse texto. Então o Eterno disse: seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno. Mantém esse texto na tela para mim. Gente, aqui está o ponto. Lembra-se que eu estou falando que todos esses textos se referem aos fundamentos que vão edificar a ideia de uma nação para Deus, de um povo para Deus, e esse povo inclusive somos nós hoje. Nós somos descendentes de Abraão, segundo a Bíblia, você vai entender isso comigo muito mais adiante. Deus tem uma ideia, Ele queria formar um povo dele no mundo, e através de Abraão é que Ele começa a fazer isso. E é interessante que diz aqui, que Deus escolheu Abraão para que ele ensinasse os seus filhos, sua futura família, a andar nos caminhos do Eterno. E aqui é importante para mim e para você. O que é andar nos caminhos de Deus? Porque tem gente que pensa o seguinte: não, eu estou nos caminhos de Deus, agora eu estou indo para a igreja. Ir para a igreja não significa andar nos caminhos de Deus, meu irmão.
Vir para a reunião da igreja é importante para aprender a palavra, para ter comunhão, para tudo mais, mas não significa que você está andando nos caminhos de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que não está andando nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos de Deus, então, é assim, sabe, vai vir o carnaval, eu não vou no carnaval. A Bíblia não fala nada disso, querido, não tem nada a ver com isso. Olha o que a Bíblia chama de andar nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos eternos, a serem bons, generosos e justos. Você vai aprender comigo hoje um pouco mais sobre o que é justo. Por isso vou ampliar isso depois. Para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. Então as promessas de Deus para Abraão e para toda a sua descendência se cumprem quando nós andamos nos caminhos de Deus. Portanto, não espere promessas de Deus acontecer na tua vida se você não está andando nos caminhos de Deus. A ser justo, a ser generoso, a ser bom, ser correto, fazer o que é justo e direito. Você vai ver isso aqui adiante comigo. Quer ver? Deixa eu mostrar esse texto numa outra tradução, esse mesmo versículo, na Nova Versão Internacional. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Mais adiante você vai entender muito bem comigo o que eu quero dizer com justo e direito. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Meu irmão, se você não está fazendo o que é o direito, o que é o correto, e o direito tem a ver muitas vezes com direitos individuais de pessoas, não espere a bênção de Abraão sobre a tua vida. Se você é um empresário e você abusa dos seus funcionários, não espere a bênção de Deus na sua vida. Mas eu frequento a igreja, eu dou dízimo, e daí? Se você trata mal aquela mulher que ajuda na sua casa como empregada doméstica, como uma assistente, uma auxiliar, ou uma ajudante na sua casa, se você trata mal, se você esnoba sobre ela, detalhe, você tem que ensinar os seus filhos. Se os seus filhos são arrogantes, bonitinhos, sabe assim, no meu tempo falava Mauricinho, como é que fala hoje? Qual é a palavra para hoje, para Mauricinho? Mauricinho ainda? Não, você é do meu tempo, não vale. Como é que fala? E agora? Não sei. Boy? Boy? Não, playboy, pode ser, pode ser. Seu filho é o tipo playboy arrogante, que esnoba a pessoa que te serve lá na sua casa. Se você não ensina ele o caminho do direito e da justiça, o caminho de Deus, não espere as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Não espere. Porque Deus detesta quem faz assim. Você vai notar isso na Bíblia Sagrada. Deixa eu continuar a leitura. Versículo 20. O Eterno prosseguiu. Os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Note, vítimas de uma cidade. Nós temos uma mania de falar, tudo que a gente pensa de Sodoma e Gomorra tem a ver com sexo e gay. E você vai ver que o texto não está falando disso. E você fica com os olhos nesse tipo de pecado e se esquece dos pecados que Deus mostrou que foram demais para ele. O que Deus está falando é que haviam pessoas que eram vitimadas por Sodoma e Gomorra. As cidades antigas, elas eram pequenos reinos, elas eram cidades muradas, protegidas. Ali se tinha um exército e um rei folgadão que abusava de todo mundo porque ele tinha grana e tinha exército para manter a sua vontade. Então o que eles faziam? Eles abusavam principalmente daqueles que eram plantadores, daqueles que eram agricultores, aqueles que trabalhavam como pastores de rebanho. Eles abusavam dessas pessoas, cobrando deles impostos altíssimos, abusando do povo pobre que plantava e colhia naquela região. Então essas cidades, elas eram arrogantes. E aí você vai ver que a cidade de Sodoma ela era pior do que isso. O que eles faziam com estrangeiros, o que eles faziam com as pessoas mais pobres, era uma atitude arrogante, uma atitude pedante. E Deus está dizendo, chega, acabou, passou do limite. O serviço de atendimento aos clientes do céu estava assim com muito telefonema, com reclamação de Sodoma e Gomorra.
É isso que Deus está querendo dizer. Vamos lá. Vou ler de novo esse texto. O Eterno prosseguiu: os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Note que é linguagem humana. Deus não precisa descer no lugar para ver. É linguagem humana. O texto está todo construído em uma linguagem bem humana para mostrar uma coisa muito próxima da gente. 22. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abrão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. Eram 3. Um deles seria o representante como se fosse Deus. Abraão, peraí, você não vai não? Peraí, deixa os outros irem, quero falar com você. Seria mais ou menos isso aqui. 23. Então Abraão o enfrentou e questionou: está falando sério? Está mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes? Eu coloquei aqui de propósito o termo hebraico, sadik, que significa justos. Você vai entender o porquê dessa expressão justos um pouquinho mais adiante. Se houver 50 justos nessa cidade, vai juntar bons com os maus e te livrar de todos. Não pouparias a cidade por causa de 50 inocentes? Não acredito que farias isto, matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? O Eterno respondeu: se eu encontrar 50 pessoas decentes, justos, sadik, em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa deles. Abraão tornou a dizer: eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó de terra, atrevo-me a abrir a boca. E ainda perguntaram ao meu senhor: e se faltarem 5 para completar as 50? E aqui nasce a nação judaica. Por isso que o judeu é bom para negociar. O Abraão ensinou isso para os caras. Assim, desculpa perguntar ao meu senhor, mas se faltarem 5, como lá na minha lojinha, para completar os 50, destruirá a cidade por causa de 5 que falta? Ele respondeu: não a destruirei se houver ali 45 pessoas decentes. Abraão insistiu: e se encontrar apenas 40? Também não vou destruir a cidade por causa dos 40. Abraão continuou: senhor, não se irrite comigo, mas e se, eu não sei porque eu estava lendo esse texto, isso aqui é aquela tradução à mensagem, por isso que eu fiz questão de colocá-la, porque ela é muito mais fluente a linguagem, não é? Mas eu confesso para vocês que eu vi a carinha do burro do Shrek aqui, não sei, não parece? Não parece? Aquela insistência: está chegando, não é? O Abraão continuou: senhor, não te irrites comigo, mas e se encontrares apenas 30? Se encontrar 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu: senhor, eu sei que eu estou abusando da sua paciência, mas se houver apenas 20, não a destruirei por causa dos 20. Abraão perguntou ainda: senhor, não fique furioso, essa é a última vez que eu pergunto. E se houver apenas 10? Não destruirei a cidade por causa das 10 pessoas. Não está na Bíblia, mas aqui Abraão para e Deus fala: mas eu vou destruir. Ou seja, não tem 10 que preste naquela cidade. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou, e Abraão foi para sua casa. Explicando para vocês aquela expressão sadik, justo. Justo aqui não tem um sentido de comportamento ético. A gente coloca justo como se fosse um termo religioso. A gente, se tiver 10 justos naquela cidade, a gente imagina 10 homens piedosos que amam a Deus, que servem a Deus. O texto não está falando disso. Esse texto, essa expressão, tem o sentido do seguinte: justo tem a ver com tzedakah, que é justiça. E a justiça, ela tem a ver com algo que atua em prol da comunidade, do conjunto social das pessoas que estão ali, sejam moradores ou estrangeiros.
Em outras palavras, o termo justo é alguém que cuida do bem-estar social, é alguém que promove o bem comum. O que está dizendo é o seguinte: Senhor, mas se houver naquela cidade 50 homens que estão trabalhando pela cidade, que falam, não está certo, essa cidade tem feito coisas horríveis, mas olha, nós vamos mudar essa cidade, nós queremos essa cidade diferente, vamos fazer uma campanha junto às pessoas, vamos conscientizar as pessoas. Se houver, o senhor vai destruir? Não, se houver eu não destruo, mas não tinha. Não havia nenhum grupo de militantes, de pessoas dentro daquela cidade, que se apaixonavam pela cidade, que iam ver uma atitude melhor naquela cidade. Por isso, toda a cidade poderia ser preservada se tivesse apenas 10 justos no meio dela. Justo não é se é em relação a Deus, ou se é em relação a si mesmo, não é isso que está falando, como religiosamente a gente aplica essa palavra. Justo aqui é em prol da justiça, dos bons relacionamentos sociais, que dão vida para todo o grupo. Bastavam 10 deles, numa cidade corrupta, nas proporções de Sodoma, e a cidade seria salva. Cronologicamente, eu acredito que esse capítulo 18, ele foi escrito depois que já se conhecia o 19, que nós vamos ler, a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Porque esse capítulo 18 é um comentário, ele comenta a ação que vai vir adiante de Sodoma e Gomorra. Ele tenta explicar por que a destruição não foi interrompida, por que Deus levou a cabo a destruição daquela cidade, por que não poupou. A própria família de Ló era o quê? 6 pessoas. Ló, a esposa, as 2 filhas e os 2 futuros genros que estavam ali se agregando à família. Agora, a própria família de Ló só fica em 3. Os 2 genros caem fora, a mulher morre e fica só ele e as 2 filhas. Não havia então naquela cidade 10 pessoas que formassem uma unidade. Lá era cada um por si. Esses agrupamentos de pessoas, essas entidades sociais, de gente que se junta para fazer o bem para a cidade, para mudar a cidade, para a transformação da cidade. Se você destrói esses agrupamentos, como a família, por exemplo, você destrói a cidade. Sem eles, o que existe? O texto de Sodoma e Gomorra é claro para a gente nisso, em termos figurativos. Sem eles, há caos e destruição. Justos não são destruídos juntos com os injustos. A justiça é a necessidade das pessoas em comunidade. O direito, a palavra direito, refere-se àquilo que é uma necessidade de alguém, pessoal. Por exemplo, um pão para saciar a fome é direito. A justiça é algo coletivo. Então, o texto que nós lemos lá atrás mostra que Abraão e todos seus descendentes, os seguidores da fé em Deus, aqueles que andam no caminho de Deus, têm essa função de manter o mundo em justiça, ser contra toda injustiça e manter o mundo em justiça. Vou continuar a leitura do texto. Gênesis 19. Capítulo 19, versículo 1. Começo agora na outra tradução, a Nova Versão Internacional. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Note isso aqui, é importante. Os homens que eram de respeito, os homens que tinham uma certa autoridade na cidade, o conselho administrativo da cidade, costumava-se sentar junto aos portões da cidade. E Ló está lá agora. Note, Ló era rico, se aproxima da cidade, ganha posição e riqueza dentro daquela cidade. Tem uma guerra, a cidade é capturada, o parente de Ló, que é o Abraão, vai lá, liberta, devolve Ló, devolve todo mundo, devolve os bens para todo mundo de volta. Ló ganha mais nome na cidade, percebe isso? Ló cresceu, Ló tinha um status social, classe alta naquela sociedade. É isso. Continuando. Quando Ló avistou os 2 homens vindo, note, um ficou lá com Abraão, os 2 vieram. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo.
Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Eles não queriam se envolver com a cidade. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Note, a questão de hospedar alguém era muito importante naquele tempo, trazia dignidade, e Ló carregava isso com ele. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Uma outra versão diz: queremos nos divertir com eles. O povo de Sodoma, um comentário aqui, eles nutriam uma altivez, uma atitude de superioridade. Em outras palavras, Sodoma, primeiro que era um povoado pequeno, tá? Imagina um aglomerado de gente, só que ali tem exército, tem poder e tem dinheiro. Sodoma fez como que um clubinho de alta sociedade, cheio de altivez e superioridade, com aversão a povos vizinhos. A atitude de Sodoma perante os outros é igual nós conhecemos hoje alguns, não todos por favor, alguns comportamentos de torcida organizada que você conhece hoje. Basta o cara ver gente que é do outro time com camisa do outro time, já vai para bater, não quer saber quem é o cara, se é pai de família ou se não é, vai espancar o cara. É uma bronca que se tem, uma rivalidade que se tem desnecessária. Agora imagina alguém que tem arma, tem poder, tem soldados junto, porque aqui certamente tinham soldados juntos, gente que tem posição social superior e ainda tem força pela aglomeração, e querer linchar qualquer estrangeiro que aparecesse. É essa a situação. Eles tinham aversão aos seus povos vizinhos, e isso fazia com que qualquer estrangeiro fosse zombado ali entre eles, como se fosse um calouro. Vamos batizar o cara, vamos acabar com o cara, vamos mostrar quem manda aqui. Não era aqui uma ação homossexual. Nenhum momento do texto está tratando como se todos os caras de Sodoma fossem gays. Nenhum momento está dizendo isso. Aqui está falando de violência, está falando de estupro, de humilhação, de abuso. Talvez algo parecido com o que a gente ouve falar, como os presos, alguns presos de alguns presídios, recebem esses presos novos que são acusados de estupro. Eles usam de tudo, cabo de vassoura e tudo mais, é assim. Era isso que queriam fazer com esses homens. Vou continuar a leitura. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, foi negociar com os caras, foi resolver com os caras. Afinal de contas, Ló era uma autoridade na cidade. Não, meus amigos, não façam essa perversidade. O texto original diz: não, meus irmãos. Ló se sentia de Sodoma. Ló falou: eu sou daqui. Eu sou brother, cara, sou de vocês. E esses caras aqui estão na minha casa, o que vocês estão querendo fazer comigo? Aí Ló faz uma coisa que, para resolver um problema perverso, ele propõe um perverso tanto quanto, mas para você ver a mentalidade daquele povo, principalmente com relação à mulher. Olha o que ele fala: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês, façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque estão debaixo da proteção do meu teto. Que absurdo. Saia da frente, gritaram. Isso aqui, imagine aquela cena de motim. Então um cara grita, outro grita, tal. E aqui são alguns gritos que são coletados. Sai da frente, gritaram e disseram. Olha só, aí os caras começam a olhar para cima do Ló. Esse homem chegou aqui como estrangeiro, esse Ló. E eu falo: esse cara não foi batizado com a gente aqui. E agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Os caras saíram rapidamente, puxaram Ló, deviam ser caras fortes ou algo parecido, bateram a porta, seguraram a porta. Só aqui que talvez
Ló perceba que se tratasse de anjos enviados de Deus, que até então ele está tratando apenas com visitantes. Depois, esses anjos, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: se tem mais alguém na cidade? Genro, filho, filha ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Eu vou reler esse texto agora, esse trecho, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: o Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. O texto original, se fosse traduzido diretamente do hebraico, o trechinho ali ficaria assim: os gritos. A ideia é de clamor, de reclamação, de acusação. O motivo da destruição de Sodoma não é a violência sexual, ou não é a homossexualidade, é isso que eu quero dizer. A violência sexual fez parte da opressão social que aquele povo causava sobre os outros. Disse que dela se ouviu o grito. Aqui sim o trechinho original. O original está assim: eis, é grande o seu grito diante de Jeová. Grito no sentido de clamor. Grito é um termo técnico hebraico que se refere, acima de tudo, ao grito por socorro feito por gente que sofreu injustiça. Um monte de gente já morreu, um monte de gente foi estuprada, um monte de gente foi espancada, um monte de gente foi assaltada pelo pessoal de Sodoma, e ninguém fez nada. Era como assim, um monte de gente, entenda bem, nós estamos acostumados na nossa sociedade, esses assaltos e tudo mais, acontecer numa favela, e a vítima ser uma pessoa mais abastada. Inverte a classe social agora. Aqui são os ricos que estão abusando, batendo. Eles são em maioria, eles têm poder nas mãos, e eles estão humilhando os pobres, humilhando quem é viajante, humilhando quem é da periferia, que está fora dos muros da cidade, que lida com lavoura, com plantio. E Deus está dizendo: tem reclamação demais chegando no meu ouvido. Quem fala isso é o profeta Ezequiel. Quem interpreta esse texto dessa maneira, no Antigo Testamento, é o próprio profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel escreve assim, no livro de Ezequiel, capítulo 16, de 48 a 50, diz assim: ora, este foi o pecado de Sodoma. Nota, o profeta está dizendo qual foi o pecado de Sodoma. Ele e suas filhas, aqui, ela e suas filhas, aqui se refere à cidade de Sodoma, e as cidades alinhadas com ela, Gomorra, por exemplo, cidades pequenas que trabalhavam ali ao redor, dentro do, estavam ao redor de Sodoma, no sentido, estavam em aliança com Sodoma. Ela e as suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida, certamente enquanto outros estavam passando fome, e viviam despreocupadas. A expressão é próspera tranquilidade. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Quem fala isso é o profeta. Continuando. Eram altivas, a palavra é a mesma que arrogantes, e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. O profeta faz uma comparação primeiro, porque o profeta está se dirigindo a Jerusalém. Ele faz uma comparação primeiro com a cidade de Samaria. Falou: ó, tua irmã Samaria foi destruída, e ela não cometeu metade dos pecados que vocês em Jerusalém cometem. Sodoma, olha aí ele conta sobre Sodoma. A razão da destruição era que Deus não estava mais aguentando a opressão que eles causavam, como o texto mesmo diz, sobre os pobres e os necessitados. Continuando a leitura, versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros.
os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando, não levaram o cara a sério. Percebe que o Ló não tem jeito de profeta, não tem jeito de quem anda com Deus? Continuando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa. Note. Você vai notar que o Ló não queria sair. Ele gostava daquela vida. Ele gostava do glamourzinho que ele tinha lá em Sodoma. Você vai notar isso aqui, mas eu vou comentar isso bem mais adiante. Vou apenas fazer a leitura com você. Os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele, Ló, hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Foi por misericórdia que Deus fez isso. Pedido lá do Abraão, é Abraão que orou. 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Grave isso, importante. A vida estava em jogo. E que tipo de vida você vai ver adiante? Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja pelas montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas. Por que Ló não queria ir para o lugar pobre? Por que ele não queria ir lá para a montanha? Vamos entender mais adiante isso. Continua o texto. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. De novo ele queria ficar em cidade. Há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, significa pequena. Então, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abrão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se Abrão, e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Continua a leitura agora, somente trocando de tradução. Trago de novo aquela tradução mais leve, mais fluente, que é a Bíblia, a Mensagem, para dar o fechamento da história, que é o que deu-se com Ló depois disso. Versículo 30, Ló saiu de Zoar e foi morar com as suas 2 filhas nas montanhas. Agora sim. Ele estava com medo de ficar em Zoar, quer dizer, deve ter passado algum tempo em Zoar e deu problema lá na cidade. E passou a viver com elas numa caverna. Um detalhezinho que talvez eu não vá comentar depois, é melhor eu comentar agora. É muito provável que Zoar era uma das filhas de Sodoma, como nós lemos no profeta Ezequiel. Sendo uma cidade pequena, certamente ela estava debaixo do governo de Sodoma e deveria pagar impostos para Sodoma, deveria ser do mesmo estilo. Por isso que Ló foge para lá. Agora, Ló, sendo um dos grandes de Sodoma, achou que ia chegar em Zoar e ia ser recebido como tal, e pelo jeito não foi. E deve ter sido tratado como eles tratavam estrangeiros. Foi isso. Então aí sim ele foge para as montanhas, mas fica numa caverna. Versículo 31, certo dia a filha mais velha disse à caçula: nosso pai está ficando velho e não restou nenhum homem nesse lugar que possa nos engravidar. Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele, ele poderá nos dar filho. É a única chance de manter nossa família viva.
Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com vinho, a filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova: deitei-me com o nosso pai ontem à noite, hoje é a sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós duas e poderemos manter a linhagem da nossa família. De novo, naquela noite, elas embebedaram o pai, a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez ele estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas até hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Nami, antepassado dos amonitas até hoje. Até aqui a leitura. Nesse caso das filhas de Ló, apenas um comentário. É fácil a gente olhar com horror para uma filha que embebeda o pai para ter relações sexuais com ele e gerar filhos. Eu quero que você entenda que as meninas não foram para ter prazer com o pai. Em nenhum momento na narrativa mostra uma situação onde as meninas queiram tirar vantagem ao prazer sexual do pai. Na verdade, elas queriam filho. E a razão de filho era clara numa sociedade daquela: mulher só tinha valor se tivesse filho. Descendência de Ló ia morrer ali com elas. Na verdade, essas meninas, elas são expostas à injustiça. Olha o outro lado. Elas não são perguntadas em momento algum da história o que elas querem. Aliás, elas são tratadas como objeto. Essas meninas foram primeiramente rejeitadas pelo pai. O pai as troca por visitantes. O pai fala: não abusa dos meus visitantes, mas pode abusar das minhas filhas, eu dou elas para vocês. Era um objeto. E depois elas são também rejeitadas pelo amor da vida delas. Os caras falaram: não, vai embora você com seu pai, com essas historinhas aí que Deus vai destruir, nós vamos ficar aqui. Entre sair com você e ficar aqui em Sodoma, a gente prefere Sodoma, se vira, cai fora. Foram rejeitados pelo pai, rejeitados pelos noivos. Agora, essa atitude delas na caverna aqui não é vista como heróica também no texto, mas é uma atitude de sobrevivente. É o desespero da sobrevivência. Tem um momento na vida delas que elas resolvem se impor e decidir se tomar a decisão certa ou errada, mas elas uma vez na vida tomaram a decisão. É uma ação humana, típica de sobrevivente. Tem outro texto na Bíblia muito parecido com esse, que é o caso de Tamar, por exemplo. Se você quiser pesquisar sobre essa mulher, ela precisava gerar descendente, não vinha de jeito nenhum, e o sogro não a entregava, porque o marido dela tinha morrido, o sogro não a entregava para um outro para gerar filhos, e a abandona, ela se faz de prostituta e tem relação com o sogro. Agora, voltando aqui a esse texto, nascem-lhes 2 filhos, que são a origem de 2 povos, os amonitas e os moabitas. E eles são tratados assim na Bíblia Sagrada. Deus várias vezes chega ao povo de Israel e fala: não, nessa terra vocês não vão entrar. Vocês vão tomar posse aqui da terra prometida, mas essa terra não. Essa terra aqui é dos descendentes de Ló, eu entreguei para eles e vocês não vão pegar. Deus protege esse povo. Interessante isso. Um deles, desse povo, chega a ser mencionado na ascendência de Davi. Você conhece a história de Ruth? Ruth era uma moabita, portanto descendente de Ló, que foi bisavó de Davi, o rei Davi. Fim do texto bíblico. Fim da interpretação, fim da exposição do texto. Quero tirar daqui com vocês, eu vou resumir apenas em 2 lições. São muitas lições, mas quero agrupá-las em 2. E vou examinar num momento rápido a mulher de Ló e num momento um pouquinho mais longo a vida do próprio Ló. A lição que eu tiro da mulher de Ló, que a única coisa que se narra dela é o seguinte: ao ir embora, os anjos falaram: não olha para trás. Ela olhou e virou estátua de sal. É óbvio que essas histórias, como Sodoma e Gomorra, é uma história contada na maneira mitológica. Eles queriam explicar aquela região como é uma depressão muito grande que existe no chamado Mar Morto, o cheiro de enxofre que tem no lugar, porque a terra é cheia disso, a densidade salina ali,
tem um nome daquilo que eu não me lembro agora, mas é igual o estalactite que a gente conhece, só que é de sal, que existem lá. Então, nas histórias que se contam, olha, isso aí é devido a uma cidade que Deus destruiu no passado, e dessas histórias, dessas lendas, se forma o texto bíblico que quer nos ensinar algo. Elas são só o invólucro. Não se detenha no invólucro, vai para dentro, pegar a mensagem que tem dentro dela. Essa mensagem que é a mensagem de Deus para nós. E da mulher de Ló, eu quero te dar aqui a primeira lição de hoje. Primeiro, não perca de vista que o belo da vida está no simples. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar. Qual foi o pecado de Sodoma? Vamos ler de novo um trechinho de Ezequiel? Ezequiel disse assim: ora, este foi o pecado de Sodoma. Eram arrogantes, tinham fartura de comida, viviam na próspera tranquilidade, não ajudavam os pobres e os necessitados. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Ela amava isso aqui. Ela amava o que Sodoma proporcionava. O problema da mulher de Ló foi o seguinte: ela não queria abandonar o estilo de vida que ela levava, ainda que devido a ele pessoas sofressem. Imagine que você prospera, você se torna um grande empresário, prospera, sua empresa prospera, e vamos colocar uma empresa na área têxtil, uma coisa bem moderna, bem São Paulo aqui que eu estou falando. Mas como é que você vai sobreviver no mercado, com o mercado chinês chegando o tempo todo aqui com a gente, com preços lá embaixo? Ora, se você conseguir mão de obra barata. Aí o que é que se faz nessas grandes empresas têxteis aqui de São Paulo, de região de São Paulo? Se contrata mão de obra barata trazida de outros lugares, como eu já encontrei colônias de bolivianos, por exemplo, aqui em Osasco, aqui em Carapicuíba, em alguns outros lugares. Principalmente Bom Retiro, onde você vê aquelas pessoas que são dessa forma, são prometidos para eles lá na Bolívia, vem para o Brasil, vai ganhar uma grana alta, se pega o passaporte deles e fica em poder das pessoas, e fazem eles trabalhar 12, 14, 16 horas. Quer saber mais sobre o assunto? Pesquisa na internet. Um irmão muito querido meu, que eu gosto muito, tem militado, ele é um militante contra o trabalho escravo aqui em São Paulo. Ele é uma pessoa envolvida com a política, é um dos poucos que eu admiro pela sua atitude. E isso existe aqui em São Paulo. Algumas empresas grandes, que talvez você mesmo esteja, talvez até hoje, usando marca da empresa, não sabe que essa empresa ganha o que ganha com o trabalho escravo. Um dos homens mais ricos do mundo hoje é que eles alternam, geralmente os 5 primeiros alternam muito ali na lista. Um dos que já atingiram em primeiro lugar, pelo menos no final do ano passado ele estava em primeiro lugar, é dono de uma grande empresa que tem no mundo inteiro, bem conhecida nos shoppings de São Paulo, que se utiliza de trabalho escravo. Imagine você que se tornou empresário e para concorrer você precisa se utilizar de gente para pagar pouco. Aí essa denúncia vem à tona, não a denúncia contra você, você fica sabendo dentro da empresa. E empresas subsidiadas suas fazem isso, para poder baratear o preço. Aí você fica naquela divisão. Não, se eu não aceitar esse tipo de coisa, eu também não vou ter concorrência do mercado, eu vou perder negócio, eu vou empobrecer. Essa era a crise de Sara, da mulher de Ló. A crise dela é o seguinte: eu não quero perder isso que a gente tem. Nós somos high society aqui em Sodoma. Nós somos aqui top da cidade. Como sair daqui, começar tudo de novo? Lucas capítulo 17, versículo 32 e 33 diz o seguinte: olha, interessante como que Lucas, como Jesus começa. Jesus fala assim: lembrem-se da mulher de Ló. Eu acho interessante essa relação para o que Jesus vai dizer. Essa próxima frase de Jesus é repetida, se eu não me engano, umas 6 ou 7 vezes em lugares diferentes por Jesus. Mas nesse aqui eu fiz questão de destacar que Jesus liga isso com a questão da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló.
Quem tentar conservar sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Explica isso. No capítulo 9 ele fala, quem quiser salvar a vida, perderá, quem perder a sua vida por minha causa, ele a salvará. Mas no capítulo 9 explica isso melhor. Vou ler, por exemplo, 9:27 para vocês. Diz assim, qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? Que adianta crescer tanto na vida e você vir a se tornar um monstro? Que adianta você crescer tanto na vida e se tornar irreconhecível? Eu falei isso uma vez para um irmão querido. Vi o rapaz crescer e cresceu e tudo mais. Um dia eu cheguei para ele e falei, cara, você cresceu pra caramba, não foi? Foi. Você está irreconhecível. Ele achou que era elogio. Eu falei, você está arrogante, petulante, mandão. Cara, que isso? Sabe a atitude de rico novo? Snob. Desce, cara. Você não é disso aí, não. Esse não é você. O poder do anel. My precious. Começa a mudar a pessoa. Alguns de vocês falam, Neto, esse não é meu problema, porque eu estou duro pra caramba. Pois é, querido, não é só dinheiro que faz isso. Posição faz isso. Autoridade faz isso. Status faz isso. Nesse texto, a vida está no simples. A vida de Deus está lá nas montanhas. Abrão, na porta da tenda dele, pleno dia, sentado, recebe visita, come uma comida gostosa, debaixo da sombra dos carvalhais. A vida está ali. Comunhão, relacionamento, adoração a Deus, oração, amigos, casa cheia de amigos. A vida estava lá na montanha. A vida está no simples, gente. Quem quiser salvar essa coisa que você acha que é vida, mas não é, você vai perder a vida verdadeira, que é a simples. Hoje em dia é colocada uma pressão muito forte sobre as mulheres com relação ao trabalho, à conquista e tudo mais. Cuidado, minha querida, você pode estar perdendo um detalhe da vida. Principalmente se você é mãe, você pode estar perdendo a beleza de ser mãe. A vida está nisso. Eu lembro de uma frase da minha esposa, eu falei isso num encontro de mulheres aqui na comunidade. Na mensagem, o prazer de ser mulher, não é? O prazer de ser, eu falei, porque eu sou homem, não tinha como falar esse título, né? Foi no encontro de mulheres, tem no nosso site, você pode procurar lá. Mas ali eu falo que uma frase da Magda, a Magda falou o seguinte, está faltando mãe fazendo bolo. Está faltando isso. Mães se realizam produzindo prazer nos filhos. Casa gostosa cheira bolo, cheira café. Casa gostosa tem cheirinho de feijão feito na hora. Isso é o gostoso da vida. Há um tempo atrás, meu filho passou quase um ano fora, e estudando. Quando chegou, a gente queria passear com ele para tudo quanto é lado. Então, tínhamos preparado para vir, eu, ele, Magda, e o Dudu e o André, né, que é o mais velho. Saímos, fomos para restaurante, comer juntos, aquela coisa. Um outro dia, comemos em casa. E comentário dele, ele falou o seguinte, falou, olha, troca o restaurante pela comida de casa. Isso aqui é muito mais gostoso. Ele falou, eu não troco essa comida da mãe aqui pela do restaurante chique, não troco. Gente, família é isso, a vida está nisso, está entendendo? A vida está nisso.
Esses dias em casa nós pegamos videocassete mesmo, lembra? Sabe o que é videocassete? Quem não sabe o que é videocassete, é um negócio grandão assim, que eu achei engraçado, é engraçado. Peguei uns videocassetes antigos que eu ia convertê-los, né, para digital, mas eles queriam ver tanto que eu resolvi dar para eles mesmos verem, né? Montei lá o videocassete. Meus filhos são todos tecnológicos, eles entendem tecnologia, não sabiam onde é que ejetar fita, A fita chegou no final, e ele perguntou o seguinte: como é que eu faço para ver a outra parte dela? É só adiantar mais que ela vai no começo? Eu falei, não, tem que voltar a fita, rebobinar a fita, não sabia o que era isso. Mas juntamos ali, aniversário de 1º ano de um filho, aniversário de 1º ano do outro filho, e a gente vendo aquelas fitas, passamos horas ali, se divertindo, rindo, revendo aquelas coisas de família. Vida é isso. Está aí, está na tua mão, está do teu lado. Você não precisa ficar buscando tanta coisa fora. O belo da vida está no simples. A vida das grandes cidades são propositalmente contrastadas aqui. Aliás, em todos esses capítulos que nós lemos, você pode notar que há um contraste entre a vida no campo e as cidades. As cidades são símbolos de opressão. As montanhas são símbolos de liberdade. Não é proibido viver em cidade. A gente vive em cidade, não é proibido. Mas o nosso coração tem que ser um coração como de alguém que mora no campo, desapegado da riqueza. Alguém que é justo, que se preocupa com o próximo, que recebe amigo, que não é soberbo. É nisso que está a vida. Amém? Amém. Lição que a gente aprende então com a história da mulher de Ló: não perca de vista que o belo da vida está no simples. Segundo, uma história em cima de Ló que a gente vai aprender: se você amar demais as coisas, poderá perder o foco da vida. É fácil nós perdermos a vida. Quando eu falo perder a vida, não estou falando morrer. Eu estou falando perder esse lado da vida que é a vida. Vida é isso, essa coisa gostosa. É fácil confundirmos coisas com vida. É fácil. Você sai em família, está todo mundo junto, em vez de bater papo, cada um saca o seu celular e fica falando com gente que não está ali. Você passeia com a tua família, tem um momento delicioso, mas você está preocupado em tirar uma selfie para mostrar para alguém o que você está fazendo. E esquece de curtir aquele momento que você está fazendo. Tem determinadas coisas, querido, que não passam em fotografia, não passam em filmagem. Eu realizei um casamento ontem, e nesse casamento, a hora que o noivo estava assim, a noiva ia entrar, o noivo estava ali, eu fui até ele, grudei no cara, falei, vou te contar um negócio. Eu falo bastante isso com alguns noivos, quando posso. Eu falo, grava esse momento que ela vai entrar. É único, único. Detalhe, não adianta ver na fita depois. Nenhum profissional vai conseguir fotografar, filmar o que seus olhos estão vendo. Não consegue. Não sai. A visão que você tem é única. Ele curte esse momento, é todo seu. Vamos lá. Aí abriu a cortina, entrou as daminhas. Falei, fora, foi fora. É a próxima. Não são essas. Errei o momento. Em casa tem uma árvore muito linda, amo aquela árvore. E tem uns cachos de flores que saem assim nela. Minha esposa insiste em fotografar, ela fala, fotografa, eu falo, não vai sair. Ela falou, você que não sabe, tenta, tira. Nenhuma foto sai o que os nossos olhos captam. A sensação é outra, nada. Não adianta botar câmera profissional, nada. Desculpe, fotógrafos, não estou desmerecendo o seu trabalho. Algumas fotografias captam o que os olhos humanos não captam. Mas aqui eu estou falando de sensação. Eu estou falando de ver com a alma. É isso. É isso. Tem um filme que eu não assisti, mas eu já ouvi tanta gente narrando uma história de um dos filmes. Agora não sei se é o Clique, qual é. Em que tem um homem em que ele está com a família na cama, brincando. Ali, os filhos e a esposa. E ele fala,
tudo que eu tenho de mais precioso no mundo está aqui. Eu não sei que filme é esse, alguém me contou essa história e eu ouvi já 2 vezes em mensagens essa história. Há momentos da vida da gente que a vida está ali, são essas coisas que valem. É fácil confundirmos glamour, posição, status, dinheiro, bens, shows com vida. É diferente? Diferente. Lucas 12:15, agora eu estou usando a tradução de Almeida, revista atualizada. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza assim, o cara nunca acha que chega, sempre quer mais, quer mais, quer mais, tem que comprar, tem que crescer, tem que mudar, sempre mais. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vou repetir. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. No texto que nós lemos lá de Gênesis 19, no versículo 16, vai contando que Ló, ele hesitou quando os anjos queriam tirá-lo dali. Tanto que os anjos tiraram à força. Precisou pegar o Ló e falou: sai daí, indivíduo, vem cá. Desse jeito, o cara não ia. Ainda assim, ao invés dele escolher ir para as montanhas, que era onde eles falaram para ele ir, ele quis ir para outra cidade. Aí ele escolheu aquela cidadezinha Zoar. Mas essa cidade, ela já tinha aparecido numa narrativa anterior. Quando Abraão, nós estudamos isso aqui, quando Abraão e Ló se separaram, por causa que estavam muito grandes os rebanhos dos dois, e Abraão falou para o Ló escolher para onde ele queria ir, vou relembrar com vocês o texto que nós lemos lá naquele estudo, Gênesis 13:10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Ele já está vendo essa cidade. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele estava vendo a região de Sodoma. Note, Sodoma, Zoar, Egito. Ló não queria ir para as montanhas. Montanha é lugar atrasado. Montanha é lugar, usando uma expressão de um comediante brasileiro, de pobre, aquele pobre assim de desprezo. Montanha é lugar de pobre, montanha é lugar atrasado. Lugar dele é a Sodoma, ou no Egito. Zoar é meio caminho, eu vou para Zoar, de lá, vou para o Egito. Aí sim é lugar de gente rica, de gente próspera, alta sociedade, outro nível. Ló estava ali junto com os homens de posição, sentada na porta da cidade. Ló não queria abandonar tudo aquilo, Ló não queria perder esse status que ele tinha conquistado, posição, luxo. Ló era parte da alta sociedade. A mulher de Ló, me permita aqui um anacronismo, que eu vou falar uma coisa que não tem a ver com aquela época, tem a ver com a nossa época, mas me permita esse anacronismo, ela teria uma vida como de uma socialite ou coisa parecida, entendeu? Isso ela não queria perder, ela não queria perder. Tem gente que vive para adquirir e não sabe a hora de basta. Não sabe essa hora. Querido, tem hora que você tem que falar: chega, tá bom já, não precisa de mais não. O cara comprou um carro, maravilha, passou uma semana já quer outro. Não curte nem o que ele tem. Não curte nem a casa que tem. Não curte a família que tem. Não curte as coisas que construiu, que conquistou. Gente, até Deus sabe dizer basta. Na criação, por exemplo, lá do texto de Gênesis, Deus podia continuar criando. Pô, legal criar. Criou. Não, tem um momento que ele chega, tá bom, é suficiente. Parou e viu que era bom e depois foi descansar. É claro que isso tudo é simbólico para nós, para nos ensinar como é que é a vida. Tem hora que nós vamos dizer basta. É com essa porção que eu vou me satisfazer. Tem hora que chega, parou. Teve uma época que eu me dediquei a negócios para ganhar dinheiro. Está ganhando, crescendo. Tempo me faltava. Passava alguns dias fora de casa, viajando, outras cidades, tudo a negócios.
Meu filho mais velho chegou para mim e falou: pai, já deu. Ele falou: não é dinheiro que a gente quer você. Eu acho mais legal você pastor, simplesinho lá, todo mundo. Meu pai empresário, não rola. Não rola. Desse jeito, meu filho mais velho falando comigo. A gente se aperta, que diminui padrão de vida, diminui, não tem problema não, mas chega. Queridos, tem hora que a gente precisa dizer basta. E eu te pergunto, quanto e o que é necessário para encher o seu vazio e você dizer que está bom? Quando você não sabe dizer basta, você não tem prazer no que você adquiriu, você não desfruta a vida. Eu te pergunto, até onde é o seu limite? A propósito, agora sim você entende, tema de hoje. O que precisa para você ficar satisfeito? Agora você entendeu o tema. Nossos desejos não acabam nunca. A sabedoria está em a gente saber desfrutar aquilo que nós já temos e não ficar buscando satisfação numa coisa que a gente ainda não tem. Sem rédea, nossos desejos vão nos levar para o buraco. É daí que vem as dívidas, e é daí que vem as drogas. Porque o cara quer sempre uma emoção nova, uma emoção nova, uma emoção nova, e um dia ele quer experimentar uma picada maior, uma pegada mais forte. Eu vou terminar refletindo em alguns textos bíblicos. Uma leitura rápida que você me acompanhe. Primeiro, para você ler e pensar, ok? Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro, um texto para mim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso é vão. Isso não vale nada. É correr atrás do vento, diz o autor. Essa é uma doença moderna, desejo de adquirir. Ele vicia em adquirir, entendeu? Vicia. É uma roupa nova, não, agora é uma sandália nova, agora é um sapato novo, não, agora é um celular novo, agora preciso de uma outra coisa nova. E aí você vicia em adquirir. Acabamos comprando coisas que nós não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar a gente que a gente não gosta. É muita besteira, fala a verdade. É muita besteira. Provérbios 30, versículo 15. Esse é cômico. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Provérbios 27, 20. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre cabe mais um. Sempre há lugar para mais um. Eu preciso encontrar contentamento no que eu já tenho. Um grande problema é quando nós ficamos tão obstinados em querer ganhar mais, em produzir, em crescer, que nós nem desfrutamos aquilo que nós já conquistamos e já temos. Por exemplo, tem gente que tem uma casa maravilhosa, mas não curte a casa porque ele passa a maior parte do tempo trabalhando fora dela para poder pagá-la. Não é muito idiota isso? Vamos dizer, não tem outra palavra, não é? Eclesiastes 3,13. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu tenho mais um texto para ler, mas peço que você fique em pé para acompanhar comigo, por favor. Queridos, a gente acaba comprando tanto que ficamos estressados financeiramente. Aí, o marido e a esposa têm que trabalhar e com horas extras para poder saldar os compromissos que foram assumidos.
E aí a gente vive para pagar dívida, vive para pagar carnê, para pagar financiamento, vive para pagar o banco que emprestou dinheiro para nós para comprar uma coisa. O que acontece? O relacionamento vai por água abaixo. Você não tem tempo mais, não tem mais conversa, não tem diálogo. Quando senta junto é só coisa, negócio. Não é assim que Deus espera que a gente viva. E último texto, me permite o termo assim, bem da galera, né? Esse é matador. Eclesiastes 4:6. É melhor se ter pouco com paz de espírito do que viver ocupado o tempo todo. Amém? Procure se contentar com o que você já tem, ao invés de se preocupar em acumular cada vez mais. E aqui eu quero terminar, se me permite, com a minha frase predileta. Me lembro de que uma vez estava numa entrevista, o cara falou: resume sua ideia numa frase. Eu falei: eu tenho uma. As melhores coisas da vida não são coisas. É isso. As melhores coisas da vida não são coisas. Eu quero só te lembrar que isso tudo eu falei num contexto de alguém que se afastou de Deus. Ló. As coisas, a posição, o dinheiro, o glamour, tiraram esse cara dos caminhos de Deus, inclusive o caminho de justiça. De uma certa forma, Ló ele só se ofendeu quando mexeram com os visitantes dele, mas um monte de gente já tinha clamado diante de Deus, e você não vê o Ló fazendo nada. Parece que a gente só se repara naquela opressão que acontece perto da casa da gente, né? Ou na casa da gente, né? Que a outra a gente não se preocupa. Foi assim que o Ló se afastou de Deus. Por que isso está registrado nas Escrituras? Porque Deus quer fazer de nós o povo como o povo de Abraão. Abraão errou. Abraão cometeu pecado, errou pra caramba, mas ele tinha um altar. Ele buscava Deus, sabia se arrepender e buscava a vida como Deus ensinava. Vai para as montanhas. Ele foi. Não se afaste de Deus não, meu irmão. Amém? Como diz a letra do cântico que nós cantamos: para onde eu vou? Aliás, essa é uma expressão dita quando começaram a abandonar Jesus, e ele chegou assim para os discípulos que ficaram ali, meio a multidão toda indo embora, ele falou: e vocês não vão também? Pedro falou: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que vai ser da minha vida sem a Tu, Jesus? Eu não tenho para onde ir. Que Deus guarde nosso coração e nossa vida. Amém? Me permita mais 5 minutos? Oremos e cantemos. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por falar conosco, orientar o nosso caminho e os nossos passos. Cuida do meu coração e do coração dos meus irmãos. Não nos deixe nos afastarmos do Senhor. Não queremos seguir o caminho de Ló. Não queremos seguir o caminho da mulher do Ló. Nós queremos aprender os Teus caminhos, Senhor. Sermos justos, corretos, honestos, generosos. Não nos deixe perder a vida. Não deixe que a vida passe e que em nossa velhice vivamos de arrependimentos apenas. Que possamos comer e desfrutar o que de melhor o Senhor tem para nós, o que o Senhor já tem nos dado. Que cada irmão aqui saiba valorizar os amigos que já tem, a família que tem, os abraços que estão ao alcance. Que cada pessoa saiba valorizar a sua casa, o que tem conquistado, o seu lugar. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e nos ensine a viver.
Em nome de Jesus. Amém.